Olá galera, tudo bem? Sou o professor José Ferrari Neto e vamos apresentar para vocês mais uma videoaula com questões comentadas de língua portuguesa para concursos vestibulares Enem. Assunto da aula de hoje, a acentuação gráfica. Na outra videoaula a gente já viu lá todas as regras de acentuação, tudo que é preciso para saber, para não errar mais esse ponto, não só nas provas, mas também na nossa vida cotidiana. E essa videoaula de hoje traz a maneira como esse tópico é cobrado nos principais exames e concursos Brasil afora. Portanto, preste bastante atenção e você vai ver que não é difícil escapar das armadilhas que as bancas colocam para a gente no assunto acentuação gráfica, tudo bem? Então vamos lá ver como é que essas questões vão ser comentadas, começando aí pela questão de número 1. A gente tem aí o seguinte: observe a seguinte sentença retirada do texto Entre no Eixo. Um texto, obviamente, que caiu lá em alguma prova. Preste atenção em sua postura enquanto lê essa reportagem. Levando em consideração as regras de ortografia da língua portuguesa, assinale a alternativa correta com relação ao acento utilizado no verbo ler. Então a gente pode ver que é o acento que aparece nesse ponto aqui da sentença, ok? Então vamos lá, a opção letra A vai me dizer: a forma verbal ler apresenta acento para distingui-la da forma verbal leio. Isso é correto, pessoal? Não muito, né? Não tem nada que precise ser distinguido entre ler e leio. No item B, a gente tem a forma verbal ler é acentuada porque se trata de uma conjugação verbal terminada em vogal aberta. Ora, é até uma conjugação verbal, mas não termina em forma aberta, em vogal aberta. Vogal aberta é o é, e a forma verbal é lê. No item C, nós temos a forma verbal lê é acentuada porque se trata de um monossílabo tônico. Se você bem lembra das nossas aulas, você vai ver que substantivos, adjetivos, advérbios e verbos podem ser considerados monossílabos tônicos. E, de acordo com as regras de acentuação que nós também vimos, se terminam com A, E, O, seguidos ou não de S, vão ganhar acento. Portanto, a resposta da questão, item C. Para confirmar, vamos olhar o item D. A forma verbal ler é acentuada porque se trata de uma oxítona terminada em ditongo? Não, não tem ditongo aqui. Para ter ditongo, deveria haver duas vogais na mesma sílaba, duas vogais letras, e não é o caso. E no item E, fechando, a forma verbal ler é acentuada porque se trata de uma oxítona terminada na vogal fechada E. Para uma palavra ser oxítona, nós estudamos isso na nossa outra videoaula, é necessário que ela tenha duas ou mais sílabas. Se ela tiver apenas uma sílaba, ela não pode ser considerada oxítona. Ela vai ser considerada monossílaba, podendo ser átona, se for artigo, pronome oblíquo, conjunção ou preposição, ou tônica, se for substantivo, adjetivo, advérbio ou verbo. Portanto, a letra E também está errada. Logo, a resposta a essa questão, item C. Vamos lá para a questão de número 2. Analise as afirmações que são feitas sobre a acentuação gráfica. Caso o acento das palavras trânsito e específicos seja retirado, essas continuam sendo palavras da língua portuguesa? Trânsito, se eu tiro o acento, eu formo transito, do verbo transitar. Específicos, se eu tiro o acento, fica a forma especificos, que não é uma forma verbal. Então, existe a palavra transito, mas não especificos. A 1, portanto, é falsa. A 2, a regra que explica a acentuação das palavras vários e país não é a mesma. Vários, acentuado por ser paroxítona terminado em ditongo. País, acentuado por ser hiato. Então, a regra não é a mesma. Verdadeira. Na 3, na palavra daí há um ditongo decrescente? Falso. Em daí, eu tenho, na verdade, um hiato. E na 4, vem é acentuado para diferenciá-lo quanto à flexão de número? Verdadeiro. O vem com acento circunflexo existe para opor a forma de singular da forma plural, portanto, envolvendo flexão de número.
Apenas a 2 e a 4 são corretas. Resposta, letra B. Vamos lá ver o enunciado da questão de número 3. Na questão de número 3, nós temos: assinale a única alternativa que não contém nenhum erro de acentuação gráfica. Então, a alternativa é que não contém erro, tem que estar tudo correto. Na letra A, a palavra itens e a palavra higiene estão com a sua acentuação incorreta. Próxima e metrô estão corretas. Próxima é acentuado por ser proparoxítona, metrô é acentuado por ser oxítona terminada em O. Mas itens e higiene não têm acento porque tratam-se de palavras paroxítonas terminadas em ENS e E. E pela regra das paroxítonas que nós estudamos na nossa videoaula, nós vimos que se as paroxítonas terminam em A seguido ou não de S, E seguido ou não de S, O seguido ou não de S, EM e ENS, elas não ganham acento. Elas vão ser acentuadas caso terminem com qualquer outra coisa, mas não A, E, O, EN, EM e ENS. Então, itens não teria acento e higiene também não, porque percebam que a primeira termina em ENS e é paroxítona, e higiene termina em E e também é paroxítona. No item B, nós temos as palavras heróis, heroínas e turnê acentuadas. Heróis ganham o acento por causa do ditongo aberto oi, e trata-se de uma palavra oxítona. Lembrando que os ditongos abertos não são mais acentuados nas palavras paroxítonas, mas ainda o são nas palavras oxítonas e monossílabas tônicas. Heroínas têm acento por se tratar de um hiato. Repare que na separação silábica eu tenho heroínas, e o i, quando fica sozinho formando hiato com a vogal anterior, recebe acento. E a palavra turnê tem acento por tratar-se de uma palavra oxítona terminada em E. Portanto, resposta da questão número 3, letra B. Estratégia está corretamente acentuado por se tratar de uma palavra paroxítona terminada em ditongo. Vocês podem perguntar: ela não terminou em A e o oxítona em A não é acentuado? Na verdade, essa palavra termina em ditongo. E quando as paroxítonas terminam em ditongo, elas são acentuadas. Mas a palavra rúbrica não tem acento, porque não existe a pronúncia rúbrica como proparoxítona. O que existe é rubrica, numa pronúncia paroxítona. E termina em A, portanto, rúbrica está errado, tanto com a acentuação quanto com a pronúncia. No item D, papéis está corretamente acentuado, né? Mas assumi-los não está acentuado corretamente, porque assumir, a única parte que me importa analisar é o início. Eu tenho que descartar o pronome oblíquo nessa situação e analisar essa palavra aqui. Ela seria uma oxítona terminada em I, e oxítona terminada em I não ganha acento. Diferentemente de interpretá-los, em que eu tenho uma oxítona aqui, eu esqueço o pronome oblíquo, e eu tenho uma oxítona terminada em A, e oxítona em A leva acento. E na letra E, eu tenho que as tarifas de ônibus e táxis foram responsáveis pelo caos nas nossas finanças. Ônibus está acentuado corretamente por ser proparoxítono, táxis está corretamente acentuado por ser paroxítono, não terminado em A, E, O, EM e ENS, e caos está erradamente acentuado, porque caos não tem acento, porque trata-se de uma palavra paroxítona terminada em OS. Então, resposta da questão número 3, letra B. Vamos lá para a questão de número 4 agora? Na questão de número 4, nós temos: de acordo com a norma padrão da língua portuguesa,
as palavras que obedecem, respectivamente, às mesmas regras de acentuação gráfica de alguém, até e são. Nesse tipo de questão, atentem para a palavra respectivamente. As opções têm que apresentar as regras na mesma ordem aqui. Então vamos ver primeiro. Alguém é acentuado por ser uma palavra oxítona terminada em EM. Até é uma palavra oxítona terminada em E. E são não vai entrar, porque ele só quer saber de alguém e até. Então, alguém, oxítona terminada em EM, até oxítona terminada em E. Então, reféns e fé, reféns até poderia por ser oxítono, mas fé é uma monossílaba tônica, não é uma palavra oxítona. Portanto, não é a letra A. Na letra B, nós temos herói e baú. Herói é acentuado por causa do ditongo aberto e baú é acentuado pela regra dos hiatos. Lembra que eu tenho ba-u e o U ficando sozinho na sílaba formando hiato, ganha acento. Herói, ditongo aberto, ei, el e oi são acentuados em palavras monossílabas e palavras oxítonas. Hífen é acentuado por ser paroxítono, português é por ser oxítono, então também não é a letra C. Na letra D, imã é acentuado pelas regras das paroxítonas, trata-se de uma palavra paroxítona, e através é acentuado pela regra das oxítonas. Portanto, por eliminação, até só sobrou a letra E. Parabéns é uma palavra oxítona terminada em ENS. Clichê é uma palavra oxítona terminada em E. Portanto, na número 4, resposta letra E. Na questão número 5, nós temos o seguinte: considerando as regras de acentuação, assinale a opção em que é uma palavra intrusa. Ou seja, qual é a palavra aí cuja regra de acentuação é diferente das demais, certo? Na letra A, nós temos público, último, público e estúpido. Todas são acentuadas por serem proparoxítonas. Na letra B, nós temos respeitável, responsável, miserável. Todas acentuadas por serem paroxítonas terminadas em L. No item C, saúde, suicídio e país, saúde e país são acentuados pela regra dos hiatos, e suicídio é uma palavra acentuada por ser paroxítona terminada em ditongo. Por isso, a resposta do item da questão 5 é o item C. Vamos agora prestar bastante atenção na questão de número 6, galerinha. A questão 6 me diz: estão presentes no texto as palavras último, e aleatória. O acento gráfico se justifica, respectivamente, pelos mesmos motivos nas palavras da qual alternativa? Então, vamos lá seguir o nosso método. Se é respectivo, tem que ser na mesma ordem. Último é acentuado por ser proparoxítono. É acentuado por ser monossílabo tônico. Aleatória, é acentuada por ser uma palavra paroxítona terminada em ditongo. Então vamos lá, onde eu tenho palavras proparoxítonas. Eu tenho proparoxítonas em cômico, eu tenho em ínterim, eu tenho em íntimo, mas não tenho em bilis. Bilis é acentuado por ser paroxítono. Veja que a palavra só tem 2 sílabas e que para ser uma proparoxítona, ela tem que ter pelo menos 3 sílabas. A mesma coisa acontece em íamos, né? Que aí no caso vai ser proparoxítono. Então, descartamos o item D. O item E, a palavra é acentuada por ser monossílaba tônica. Onde vai acontecer? Para ser monossílabo tônico, eu tenho que ter uma única sílaba. Isso acontece em fé, em lá, em nó e em velo. Lembrando que quando eu tenho o pronome oblíquo, ele tem que ser descartado.
Ora, isso então me elimina a opção A, me mantém apenas a B, a C e a E. Aleatório, uma palavra paroxítona terminada em ditongo. Então, onde eu tenho paroxítona em ditongo aí? Eu tenho em máfia. Não tenho em âmbito, porque âmbito é uma palavra proparoxítona. Não tenho em ies, porque ies vai ser uma palavra paroxítona terminada em ies. Então aqui, embora máfia e ies sejam acentuados por serem paroxítonas, a resposta correta vai ser o item B, porque máfia é acentuado por ser paroxítona e terminado em ditongo, da mesma forma que aleatório. Ies é paroxítono, mas termina em IS. Portanto, haveria uma dúvida entre a B e a E, a gente tem que decidir pela B, porque ela é terminada em ditongo, da mesma forma que a aleatório. Então, uma pegadinha nessa questão, muito cuidado com esse truque muito comum das bancas, por isso que eu pedi atenção a essa questão de número 6. Siga o meu raciocínio durante a questão de número 7. Questão número 7 diz: o novo acordo ortográfico assinado pelos países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa entrou em vigor no Brasil em janeiro de 2016. Assinale a alternativa em que o conjunto de palavras não está grafado de acordo com as regras do novo acordo ortográfico. Então, reparem que diz respeito aos aspectos da nova acentuação. Ora, o que diz a nova acentuação? Por exemplo, que os ditongos abertos EI e OI só são acentuados em palavras oxítonas ou monossílabas. Não são mais acentuados em palavras paroxítonas. Nesse caso, portanto, a letra A está errada. E ela é a resposta da questão número 7. Bocaiúva, feiura, o U dos hiatos nessas situações também caiu na reforma de 2016. Não são mais acentuados. O mesmo acontecendo com o U tônico no verbo arguir. Constrói, anéis e céu ganham acento, mas reparem que dessa vez tratam-se de palavras ou oxítonas, como constrói e anéis, ou monossílabas. E aí os ditongos abertos oi, ei e el continuam a ser acentuados. Piauí, açaí e saúde são acentuados porque o i e o u tônicos, formando hiato em palavras desse tipo, mantém-se o acento. Questão de número 8. No texto abaixo, há palavras transcritas incorretamente sem acento gráfico. Assinale a alternativa que corresponde ao número de palavras que devem ser acentuadas. Então vamos lá. Força para desatolar. A gigantesca China parou para comemorar hoje a entrada do seu ano novo, regido pelo calendário lunar. Uma palavra que deveria ser acentuada por ser paroxítona terminada em ditongo. Pela tradição oriental, 2009 será acento por se tratar de uma oxítona terminada em A. O ano do boi ou do búfalo, acentuado por ser proparoxítono. O animal não poderia vir em hora melhor, nesses tempos de vacas magras. Pelas crenças locais, o bovino é símbolo da resistência. Símbolo acentuado por ser proparoxítono, resistência acentuado por ser paroxítono terminado em ditongo. E da prosperidade, atingidas graças à força de espírito, acentuado por ser proparoxítono, e ao trabalho duro. Por coincidência, acentuado por ser paroxítona terminada em ditongo, é também ícone. Ícone, palavra proparoxítono, portanto, acentuada também. Internacional de fartura no mercado financeiro, usado como mascote por operadores e investidores, com oposição ao urso, que representa o aperto. Para os místicos chineses,
palavra pró-paroxítono, o boi vai ajudar a recuperar a economia e a abundância, acentuado por ser uma palavra paroxítona terminada em ditongo. Portanto, eu tenho que olhar as palavras calendário 1, será 2, búfalo 3, símbolo 4, resistência 5, espírito 6, coincidência 7, ícone 8, místico 9, abundância 10, resposta correta, item C. Vamos lá na questão de número 9. São feitas a seguir afirmativas sobre o vocábulo país. A regra que justifica a acentuação dessa palavra é a mesma que determina o acento gráfico nos vocábulos prejuízos e saída. Qual é a regra que acentua país? Regra dos hiatos. A regra dos hiatos diz que as letras U e I, quando tônicas formando hiato com a vogal anterior, vão ser acentuadas desde que fiquem sozinhas na sílaba ou seguidas de S. E esse é o caso de país, que fica pa-is. O I fica seguido do S na mesma sílaba, formando hiato com a vogal anterior, portanto ele é acentuado. É o mesmo que acontece em prejuízo? Ora, em prejuízo eu tenho preju-i-zo. O I fica sozinho e forma hiato com a vogal anterior, portanto ele é acentuado pela regra dos hiatos. E saída, sa-i-da, a mesma coisa. Então a 1 é verdadeira. A retirada do acento gráfico não só mudaria o significado, como também a classe gramatical desse vocábulo. Ora, se eu tiro o i fora, se eu tiro o acento fora, eu passo a ter paz. Eu mudo o significado, mas não mudo a classe gramatical, porque país é um substantivo e paz também. Então, essa está errada. O acento gráfico, por estar na última sílaba, indica que a palavra em questão é acentuada por pertencer à regra geral das oxítonas. Acabamos de ver pelo item 1, que trata-se, na verdade, da regra dos hiatos e não das oxítonas. Portanto, a última alternativa é errada. Somente a 1 é correta. Letra A, portanto, resposta da questão de número 9. Vamos lá agora para a nossa última questão de hoje, questão de número 10. A questão 10 diz: sobre o trecho abaixo, o site Os Índios Online é uma forma de fazer com que o próprio índio seja o seu historiador, antropólogo, fotógrafo e seu próprio jornalista, afirma Jaborandi Iandê, índio tupinambá de Olivença e um dos coordenadores do projeto. É correto afirmar que, nos termos antropólogo e fotógrafo, a sílaba tônica recai na penúltima? Não, gente, cai na antepenúltima. Reparem, contado da direita para a esquerda. Última, penúltima, antepenúltima. Última, penúltima, antepenúltima. E também, gente, reparem que se caísse na penúltima sílaba, não deveria ter acento, porque nesse caso a pronúncia seria antropólogo, fotógrafo, e nesse caso as palavras seriam paroxítonas. No item B, o acento do termo no tupinambá se justifica porque a sílaba tônica recai na penúltima? Não, gente, ela cai na última. É uma palavra oxítona. Os termos índio e próprio são acentuados por obedecerem a uma mesma regra gramatical? Sim, mas a pergunta que eu deixo para vocês é: qual é essa regra? Essa regra é a regra das paroxítonas terminadas em ditongo. Sabemos que paroxítonas terminadas em ditongo ganham acento gráfico. O termo próprio é acentuado por ser uma paroxítona terminada em hiato? Não, acabamos de ver que ela termina em ditongo. Próprio. E no item E, iandê, o acento justifica pelo fato de a sílaba tônica cair na penúltima sílaba? Não, gente, cai na última sílaba. Então, tudo me confirma a resposta correta no item C.
E com isso a gente apresentou para vocês as questões comentadas complementares à nossa videoaula sobre acentuação gráfica. Eu espero que essas questões tenham ajudado vocês a fixar melhor o conteúdo relativo à acentuação gráfica. Caso você ainda não tenha estudado esse ponto, não deixe de visitar nossa página e assista lá as videoaulas que nós postamos sobre esse importante assunto de exames vestibulares em geral. Se você gostou da aula, não deixe de dar a sua curtida, compartilhar e deixe também o seu comentário, sempre muito importante para que a gente possa melhorar o nosso trabalho. Eu vejo vocês na nossa próxima videoaula. Um abração e até lá!